Caríssimos irmãos, bem-vindos à EBD Online da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Nós vamos dar prosseguimento ao curso Nova Vida, que hoje chega à 8ª lição sobre a doutrina da Igreja. O que é a Igreja? Vamos estudar inicialmente e já podemos antecipar o que não é a Igreja. A Igreja não é o templo, a Igreja não é a instituição, a Igreja não é uma organização social. Demos o título para esta lição de A Igreja de Deus. Isso tem a ver com a palavra igreja que nós vamos iniciar estudando. Depois estudaremos sobre o conceito de igreja e também sobre a relação entre Cristo e a igreja. Uma questão muito importante que é a questão da autoridade. Quem governa a igreja? Precisamos também refletir sobre a função da igreja. Por que a igreja existe? E, na conclusão, eu quero apresentar para você características da igreja verdadeira. Eu faço parte da igreja verdadeira. E você? Venha conosco, então, estudarmos um pouco mais sobre esta maravilhosa doutrina, a doutrina da igreja. Vamos responder a esta pergunta, o que é a igreja, inicialmente pensando no significado desta palavra. A palavra igreja no português tem origem no grego, na palavra eclesia. Essa palavra era usada pelos gregos para se referir à assembleia dos cidadãos que se reuniam para tomar decisões acerca do destino da polis, da cidade grega. Mas quando a palavra de Deus usa esta palavra igreja, Mateus, por exemplo, o evangelista que usou pela primeira vez no Novo Testamento, ele tinha em mente uma outra palavra, esta no hebraico, a palavra kahal, que significa a comunidade do povo de Deus, a comunidade de Israel, que se reunia, convocada por Deus, para receber a direção espiritual e adorar a Deus, porque este era o seu propósito. A palavra eclesia no grego significa chamados para fora. Kahal também tem esse significado de um povo que se reuniu depois de ter ouvido o chamado de Deus. Nós vamos ver agora essas duas palavras em dois textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento. E você verá que, juntando o significado dessas duas palavras em duas línguas originais diferentes da Bíblia, nós teremos a compreensão de que igreja, essencialmente, significa o povo que foi chamado por Deus para adorá-lo e para expandir o seu reino. Este me parece o significado mais original do que significa igreja. Igreja como o povo de Deus que, convocado por Deus, se apresenta diante dele e se reúne para, segundo sua direção e capacitado pelo seu poder, expandir o seu governo no mundo, glorificando a ele. Eu quero exemplificar o uso da palavra igreja com dois textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento está em Salmos, capítulo 107, versículo 32. Diz assim: exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. A palavra assembleia aqui é kahal. Na tradução do Antigo Testamento para o grego, tradução chamada de 70 ou Septuaginta, foi usada a palavra eclesia do grego. É por isso que no Novo Testamento se usa eclesia, dando sentido à palavra kahal no hebraico. Veja que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz: a igreja de Deus, eu gosto muito dessa expressão, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui a palavra é eclesia, mas o sentido é de uma comunidade do povo de Deus, semelhante à Assembleia de Israel diante de Deus no Antigo Testamento. Então, a ideia que esta palavra traz é a ideia de povo de Deus, chamado por Deus para adorá-lo e expandir o seu reino.
Agora precisamos expandir um pouco mais o conceito de igreja. Nós vimos que na própria palavra igreja nós podemos extrair o conceito bíblico de povo de Deus, mas carecemos de definições. E eu quero apresentar para você uma definição do que é igreja. Igreja é uma comunhão local de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Vou repetir: uma comunhão local de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Uma comunhão porque a igreja é composta de pessoas em relacionamento com Cristo e umas com as outras. Não existe o indivíduo. O indivíduo é um conceito. Ninguém existe isolado do relacionamento com outras pessoas. Quando nós temos relacionamento verdadeiro com Cristo e nos relacionamos com pessoas que têm esse relacionamento com Cristo também, nós fazemos parte da igreja. Essa comunhão é uma comunhão local. O corpo de Cristo na face da terra é conhecido ou se torna visível numa igreja local. A palavra igreja aparece no Novo Testamento, na maior parte das vezes, no sentido local. As novas igrejas surgiam assim. As pessoas que eram evangelizadas e que conheciam a Cristo passavam a segui-lo, se uniam a outras pessoas que formavam a igreja e dali missionários para outras igrejas. A ideia de igreja local prevalece, muito embora o Novo Testamento também nos ensine que existe a igreja no sentido geral, mas essa igreja no sentido geral, que não é visível, porque não tem uma forma institucional, ela só se torna visível através da igreja local. Na igreja local é que nós podemos então receber o testemunho de pessoas que foram regeneradas. Para fazer parte da Igreja de Cristo, é necessário que a pessoa apresente a sua profissão de fé, dizendo que ela foi transformada pelo Espírito Santo e agora é uma nova criatura. Pessoas regeneradas é que fazem parte da verdadeira Igreja de Cristo. Nós não podemos admitir que somente aqueles que são adeptos, aqueles que se filiam à igreja enquanto instituição, ou por influência da família, ou por conta da mídia, enfim, essas pessoas podem até frequentar os cultos, mas fazem parte da igreja realmente somente pessoas que foram regeneradas, e o que nós temos é o testemunho dessas pessoas. Essas pessoas são batizadas biblicamente. É por isso que o batismo é importante para identificar quem são os membros da igreja. A igreja local tem membros. Esses membros são recebidos pelo batismo. No batismo, a pessoa dá a sua profissão de fé. A partir desse momento, então, ela é inserida no corpo local. Ela passa a fazer parte da igreja local. Por isso que nós afirmamos que a igreja é uma comunhão de pessoas com Cristo e umas com as outras, em um determinado local. Essas pessoas são regeneradas, provam isso através de um testemunho pessoal e depois desse testemunho elas são batizadas e se tornam membros dessa igreja. A expressão visível da igreja no sentido geral é uma igreja local que tem essas características. Agora eu quero passar com você por alguns textos bíblicos que vão servir de base para esta definição que acabamos de apresentar. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A ideia de corpo de Cristo. A igreja é a comunhão do corpo de Cristo, pessoas que estão ligadas a Cristo e por isso estão ligadas uma à outra. Isso é fundamental que você compreenda logo no início da sua vida cristã. O que me une a você é o fato de que eu estou unido a Cristo e você também. Nós somos membros do corpo de Cristo e por isso constituímos a igreja. Nós vamos ver ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no final, capítulo 16, o versículo 19, colocar agora a dimensão da igreja local. Veja bem, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila.
e bem assim a igreja que está na casa deles. O mesmo conceito, na mesma epístola, você viu o conceito de igreja como corpo de Cristo, agora aplicado a uma comunhão local, inclusive numa casa. Não era num templo, era numa casa. O lugar não importa. No cristianismo bíblico não existe lugar sagrado. As pessoas é que são sagradas quando elas estão em comunhão com Cristo, que é o Santo, com o Espírito Santo que habita nelas. Então, o conceito de igreja é um conceito de comunhão local. Vamos ver então outros textos, como por exemplo Atos capítulo 9, versículo 31, que diz assim: a igreja, interessante, a igreja no sentido geral, na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você agora pode perceber que quando o Novo Testamento fala da igreja no sentido geral, aqui está falando de uma região, tem como pano de fundo as igrejas locais, que se reuniam inclusive em casas. Então não há contradição entre a ideia de igreja geral e igreja local. A questão que você precisa atentar é: a igreja local é que manifesta essa igreja geral que é invisível, que está espalhada na face da terra. Agora vamos avançar para outro texto bíblico. Apocalipse 22, 16. Final da sua Bíblia, Apocalipse 22, 16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Senhor da igreja falando, enviando uma mensagem às igrejas. Mais uma comprovação da importância da igreja local. Vamos adiante com mais uma referência bíblica. Agora chegamos a Romanos, capítulo 6, versículo 4, um texto importantíssimo para aprendermos que quem faz parte dessa igreja, essa comunhão de pessoas, seja no sentido geral ou local, são pessoas regeneradas. Veja o que diz o texto bíblico: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quem faz parte da igreja? Pessoas que foram transformadas, que morreram para o pecado e para o mundo e ressuscitaram juntamente com Cristo. Vamos adiante. Ainda não concluímos a sequência de textos bíblicos. Agora chegamos a Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim o texto: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo se referiu a batismo como participação na morte de Cristo, como uma experiência pessoal de transformação. É este o sentido que o batismo como ordenança de Cristo tem. Por isso que nós defendemos que o batismo deve ser por imersão, porque o mergulho representa o sepultamento e a imersão da água representa a ressurreição juntamente com Cristo. Vejam que essas pessoas que são regeneradas, elas devem ser biblicamente batizadas. Biblicamente no sentido da palavra batismo, como nós vamos ver numa lição especificamente sobre isso, mas biblicamente também no sentido de que somente pessoas que foram salvas devem ser batizadas. Somente pessoas que creram em Cristo como Senhor e Salvador e podem dar profissão de fé devem cumprir a ordenança deixada por Cristo que nós vemos aqui nesse texto. A igreja verdadeira é composta por pessoas que estão conscientes do seu pecado e que reconhecem a condenação que está sobre si e por isso confessam esses pecados e decidem seguir a Cristo. Creem para serem batizados. Nós não podemos aceitar que faz parte da igreja a pessoa que foi batizada na sua infância, sem consciência do seu próprio pecado.
Para fazer parte da igreja é preciso ser biblicamente batizado. E o batismo bíblico é o batismo que tem a profissão de fé como um critério, como uma condição. É o que nós vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 38 em diante, depois que o apóstolo Pedro prega o sermão inaugural da igreja no dia de Pentecostes e expõe qual o propósito da morte de Cristo, nós vemos as pessoas reagindo e perguntando o que deveriam fazer para serem salvos. Versículo 38, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto conclui essa parte dizendo que eles foram batizados depois de declararem a sua fé, depois de confessarem publicamente a Jesus. E então, somente pessoas adultas, pessoas conscientes, podem fazer essa declaração. A igreja é a comunhão dessas pessoas, é o relacionamento dessas pessoas com Cristo e umas com as outras, em um determinado local. E a igreja se expande assim por toda a terra. Por isso, nós cremos que a igreja geral é aquela que teve a experiência concreta de salvação com Cristo e que está espalhada na face da terra. Mas somente pessoas que foram regeneradas e que seguem a orientação bíblica do batismo mediante profissão de fé fazem parte verdadeiramente da Igreja de Cristo. No caso da nossa igreja, nós procuramos aplicar isso que estamos estudando aqui na nossa forma de organização e de funcionamento. Nós não somos o templo que está na Rua Pernambuco, nós não somos o CNPJ de uma instituição, isso é uma exigência legal e nós cumprimos todos os deveres que nos são impostos. Nós não somos meramente um clube ou uma organização social, nós somos Igreja de Cristo. Somos uma comunhão local de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Você não vai encontrar, da nossa parte, a afirmação de que existe a Igreja Batista no Brasil, nem de que nós, a primeira Igreja Batista em Divinópolis, somos a igreja verdadeira. Nós somos uma igreja e cooperamos com outras igrejas. Por exemplo, no âmbito da Convenção Batista Brasileira, nós somos quase 9.000 igrejas. Temos também mais 4.000 congregações, temos um total de 1.700.000 membros no Brasil, como você pode conferir no quadro a seguir. Essas igrejas são autônomas, elas são locais e elas são democráticas. Nós vamos ver no próximo tópico sobre o governo da igreja e por que nós defendemos que a igreja local ela deve tomar decisões orientadas pelo Espírito Santo e à luz da palavra de Deus sobre o seu governo. Eu quero chamar sua atenção então para a autoridade sobre a igreja, que é Cristo. De fato, não encontramos base bíblica para acreditar que exista uma pessoa que sucede a Cristo e serve de ponto de ligação entre a autoridade de Cristo, que está no céu, e a liderança da igreja aqui na terra. Uma espécie de pontificado. O papado não encontra base bíblica. Nós só podemos reconhecer o papado na história a partir do imperador Constantino, no século IV, quando foi feita a união entre a igreja e o Estado, e a política passou a dominar a igreja em sua missão na terra. E para reconhecer um papa, nós deveríamos recuar apenas a Gregório Magno no final do V século, quando aí sim nós temos uma centralização de poder, uma hierarquia e uma divisão entre clero e laicato, entre pessoas que pertenciam a essa liderança espiritual da igreja e o povo que não tinha acesso a nenhuma decisão. Aí sim nós podemos entender que surge a ideia de uma infalibilidade do Papa, porque seria o sucessor de Cristo. Nós vemos que isso gerou divisão na igreja, entre a igreja, por exemplo, no Ocidente e a igreja no Oriente, a igreja católica romana e a igreja ortodoxa, e depois, na Reforma Protestante, o grande clamor do povo, uma vez que tinha agora acesso à palavra de Deus, era
viver a simplicidade da igreja. A igreja do Novo Testamento, a igreja sem hierarquia, onde as pessoas eram iguais diante de Cristo, a única autoridade sobre a igreja, e guiadas pelo Espírito Santo, dirigidas pela palavra de Deus, elas poderiam localmente tomar decisões para o bem daquela comunidade, para o cumprimento daquela missão. Nós entendemos que a autoridade de Cristo sobre a igreja é exercida de maneira colegiada através dos membros da igreja. É claro que a igreja tem liderança eleita por esses membros. As funções no corpo são distintas, distribuídas pelo Espírito Santo. Existem a função pastoral, apostólica, de missionários que são enviados aos campos, de evangelistas que sustentam novos trabalhos, de professores, mestres que ensinam a palavra de Deus e tantos outros dons. E esses líderes no Novo Testamento sempre exerciam a liderança de maneira colegiada. Toda hierarquia é humana e tem um viés político. Na Igreja de Cristo, todos estamos no mesmo nível. Aliás, só existem dois níveis. O nível de Cristo, que é o cabeça e o único chefe da igreja, e todos nós no outro nível de servos, daqueles que são discípulos e que seguem ao que o mestre orienta. Vamos então verificar na palavra de Deus as bases bíblicas para refutarmos a ideia do papado e para conhecermos um pouco mais como funcionava a igreja do Novo Testamento. E nós vamos começar pelo principal texto para encontrarmos esta verdade. Mateus capítulo 16, nós vamos ler no versículo 18 o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que aqui Cristo está afirmando que Pedro é a pedra na qual seria edificada a igreja? Veja que nesse contexto, Pedro fez uma declaração. Jesus fez a pergunta sobre quem ele era para o povo em geral e para os discípulos. Pedro representou os discípulos dizendo o que está registrado no versículo 16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diante desta declaração, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A ênfase que Jesus está dando agora é essa revelação, que veio do Pai, que não veio da carne. Aqui, inclusive, há um outro aspecto que nós precisamos lembrar. Pedro está diante de Jesus. Jesus está falando pessoalmente com Pedro. Então, ele diz, tu és Pedro. E sobre esta pedra, quando ele usa esse pronome demonstrativo, ele está apontando para a pedra. Ele não precisaria dizer isso se estivesse se referindo a Pedro. Então, nesse texto, nós não aceitamos que ele sirva de base para afirmar que Pedro é a pedra. E veremos à frente o pensamento do próprio apóstolo Pedro sobre isso. Mas antes, eu quero convidar você a avançarmos aqui em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E ele não delegou essa função. Ele não abdicou dessa posição. Ele não transferiu essa responsabilidade, a sua autoridade, para ninguém. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Vamos avançar agora para outros textos. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 4 a 7, começa a falar então sobre esta pedra, que é o fundamento da igreja. Aqui abrimos um parêntese. As grandes construções do mundo antigo, que tinham como alicerce uma primeira pedra, que servia de marco e de referência para toda a construção. É esse o contexto da ideia de fundamento, de pedra. Versículo 4, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim: Chegando-vos para ele a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois assim está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, porém, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Vejam que quando o apóstolo Pedro, o próprio Pedro, explica sobre o significado da pedra que é o fundamento da igreja, ele apresenta no contexto de crer ou não crer, de crença ou descrença. Então a pedra, para Pedro, é algo que serve de objeto da fé. É algo em que eu devo crer ou não, me envergonhar ou não. E se eu creio, então eu tenho vida, porque essa pedra é viva. Eu recebo então essa pedra como preciosa. Mas se eu não creio, ela se torna a principal pedra de tropeço para a minha própria condenação. Veja que na mente do apóstolo Pedro, a ideia aqui é de crer ou não na pedra. Se é assim, então a pedra significa a revelação que ele recebeu de Deus, de que Jesus era o Filho de Deus. E esta sim, esta revelação, é a pedra fundamental da igreja. Vamos prosseguir então para vermos agora que posição Pedro ocupa na igreja. Porque para mim está claro, eu espero que para você também, qual é a posição de Cristo. Ele é a pedra, ele é o fundamento, ele é o Senhor da igreja. Mas vamos então entender melhor que papel Pedro exerceu no início da igreja. Acompanhe comigo. Veja que quando voltamos para Mateus capítulo 16, no versículo 19, aparece aqui as chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Primeiro, essa chave não liga na terra primeiro. O que é ligado na terra já foi ligado no céu. Olha só como o texto, bem traduzido nesta versão, deixa claro. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Cristo, que exerce autoridade sobre a sua igreja do céu, exaltado, é quem decide. E na terra há uma confirmação dessa autoridade de Cristo, através da igreja. Pedro, então, recebe de Cristo as chaves. Isso foi exclusivo para Pedro como apóstolo? Não. Nós vemos no capítulo 18, por exemplo, que os apóstolos também receberam esta mesma autoridade. Vejam comigo, capítulo 18, no versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Os apóstolos receberam essa mesma missão. E o que significa então essa expressão, as chaves do reino, ou ligar e desligar? O sentido bíblico é de evangelização. Quando nós evangelizamos, as portas do reino do céu são abertas. Quando não evangelizamos, então retemos a salvação dentro da própria igreja. Os apóstolos foram enviados, então, é isso que significa apóstolo, para abrir o reino dos céus, para ligar as pessoas a Cristo. Nós entendemos que não existia uma liderança central, hierárquica, na igreja do Novo Testamento. A exemplo da igreja de Jerusalém, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver isso. Houve a necessidade de uma decisão, porque aconteceu um conflito entre as viúvas dos helenistas e as viúvas dos hebreus. Uma questão aqui que envolvia a comunicação,
a origem étnica, porque eram judeus da Palestina, judeus da dispersão, e chegou essa questão diante dos apóstolos. O versículo 2 diz o seguinte: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Olha que interessante. A assembleia sendo convocada para decidir. A comunidade dos discípulos. Os apóstolos apresentaram parecer. Que parecer foi esse? Que a assembleia elegesse homens qualificados para conduzirem esse processo de serviço social, e os apóstolos se dedicariam exclusivamente à oração e à pregação da palavra. Aqui, o versículo 5 diz que todos participaram da decisão. O parecer agradou a toda a comunidade. A igreja participou da decisão. Não existiu aqui uma hierarquia de poder. Funções específicas. Os apóstolos, os diáconos que foram consagrados nesse dia. A questão é função, não poder, não importância, porque todos puderam participar desta decisão. E nós vemos que esse era o pensamento do próprio apóstolo Pedro. Era assim que ele se via, como um líder entre outros líderes, como um pastor entre outros pastores diante do sumo pastor. Veja comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E veja que no versículo 4, ele diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível glória, ou a imarcessível coroa da glória. Precisamos refletir um pouco agora sobre a função da igreja. Por que a igreja existe? E nós podemos afirmar, primeiramente, que a igreja existe para adorar a Deus. Nós vimos isso no início, quando apresentamos o sentido da palavra igreja. E a adoração está intimamente ligada com a missão da igreja. Ela foi constituída pelo chamado de Deus para se reunir e adorá-lo, mas também para expandir o seu reino. Por isso que não podemos separar adoração e missões. Por que nós saímos pelo mundo afora e espalhamos a semente do evangelho em todas as nações para todas as pessoas? Porque nós cremos que existe um único Deus vivo e verdadeiro, digno de ser adorado. E as pessoas precisam saber que esse Deus as ama e enviou seu único filho para a salvar. É por isso que nós temos uma relação direta entre adoração e missão da igreja. Mas como vimos também, a igreja é comunhão, e uma das funções da igreja é que essas pessoas salvas, elas vivam em comunhão, tenham uma vida em comum. Uma vez que elas compartilham a vida, elas aprendem então a servirem umas às outras e são por isso capacitadas pelo Espírito Santo com dons, com poder espiritual, para desenvolverem esse serviço e para que as pessoas na igreja e fora dela sejam assistidas com o amor de Deus através do serviço. Mas precisamos lembrar também que a igreja existe fundamentalmente para ensinar a verdade sobre Cristo. Porque se Cristo é o fundamento da igreja, nós precisamos sempre mergulhar profundamente no conhecimento de Cristo, aplicando essa verdade a todas as dimensões da nossa vida. A igreja existe para ensinar, e ela foi ordenada por Cristo exatamente para ensinar sobre ele, sobre a sua obra, a todas as pessoas e de forma contínua. Vamos então conferir algumas bases bíblicas que nos apresentam qual é a função da igreja. Vamos começar com Marcos, capítulo 16, versículo 15. O próprio Senhor Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como vimos em Mateus 16, devemos adorar a Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo. Este é o fundamento da igreja. Mas precisamos então espalhar esta mensagem por todo o mundo. É ordem do próprio Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, indistintamente, independente de sua origem, de sua posição social, da cor de sua pele. Todas as pessoas
precisam ouvir essa mensagem da salvação e é para isso que a igreja existe. Podemos ver também que a igreja existe para viver em comunhão, tendo como base a experiência da igreja de Jerusalém, como já referimos nessa aula. Em Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, nós podemos ver um resumo das funções básicas da igreja. Eu quero fazer destaques enquanto nós lemos esses versículos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensino, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já falamos aqui sobre comunhão. Em cada alma havia temor, adoração a Deus, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você vê novamente a ênfase em comunhão. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O serviço é uma função da igreja. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, adoração a Deus e, como reflexo, como consequência, a evangelização. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você percebeu que este é um assunto empolgante, mas nós não temos condição de abarcar toda a sua profundidade. De fato, ele é exaustivo. Nós precisaríamos viver toda uma vida para compreender melhor o significado de ser igreja. Como é privilégio para nós fazermos parte do corpo de Cristo. Mas eu quero concluir apresentando para você algumas características da igreja verdadeira. Eu disse que provaria para você que eu faço parte da igreja verdadeira e que você também pode fazer parte, se ainda não é membro desta igreja. Olha, eu não estou me referindo à primeira igreja batista em Divinópolis. Eu creio que esta igreja da qual faço parte e tenho aprendido a amar é expressão da igreja verdadeira de Cristo. Mas nós não somos a igreja verdadeira. Nós somos uma igreja local que procura viver de acordo com o que a palavra de Deus estabelece, que identifica quem de fato é a igreja. Eu quero apresentar para você algumas características. Em primeiro lugar, a igreja verdadeira é aquela que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Uma igreja verdadeira é aquela que segue a vontade de Deus expressa em sua palavra e não a tradição humana ou uma experiência pessoal. Nós não seguimos a um papa, nem a um apóstolo, nem mesmo a vontade de um pastor. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz. Uma outra característica da igreja verdadeira é que Cristo Jesus é o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Uma igreja que tem co-salvadores, ou outras pessoas ou seres que participam da obra de Cristo, estão diminuindo a Cristo, estão tirando Cristo da sua posição de autoridade suprema sobre a igreja. Uma igreja que crê que uma pessoa, um líder, é um ungidão, é aquele que é capaz de transferir a graça de Deus através de curas, através de outras manifestações. Essa igreja não é verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que tem Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Ele é a autoridade suprema e ele é o único mediador entre essa pessoa e Deus. Uma outra característica da igreja verdadeira é que ela é composta por pessoas regeneradas, como nós afirmamos. Ou seja, a conversão pessoal é um critério para que a pessoa seja parte da igreja local. E, por consequência, a pessoa convertida dará testemunho de vida santa. Então, a igreja verdadeira é aquela que identifica os seus membros com o compromisso de união com Cristo e de santidade. Não é a igreja verdadeira aquela que recebe a todos e que permite que todos se identifiquem com ela, independente do compromisso que essas pessoas tenham. A igreja verdadeira é composta por pessoas que têm um compromisso de vida com a conversão e com o testemunho público dessa transformação. E uma última característica é que uma igreja verdadeira é aquela que nasce da obra da evangelização.
Essa igreja investe no nascimento de novas igrejas através da pregação do Evangelho. Não é uma empresa que abre filiais. Não é um empreendimento que precisa usar o marketing para se multiplicar. É uma igreja que nasce através da pregação do Evangelho e da obra missionária. É por isso que não evangelizamos apenas em Divinópolis, mas juntamente com outras igrejas, como eu disse, a Convenção Batista Brasileira, por exemplo, mantém missões em todo o mundo, porque nós cremos que assim é que novas igrejas devem surgir. Essas são características da igreja verdadeira, que eu espero que você que está nos acompanhando, não faz parte da nossa igreja, possa conhecê-la melhor para identificar em nossa igreja essas características. E se você está distante aqui de Divinópolis, procure uma igreja que tenha essas características, que tenha a Bíblia como única regra de fé e prática, que tenha o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Uma igreja que é formada por pessoas convertidas e comprometidas com o testemunho público. E ainda uma igreja que nasceu da evangelização e gera novas igrejas através da evangelização e de missões. Eu quero agradecer a você pela companhia durante esta aula. Eu sei que exige esforço da sua parte também a continuidade desse estudo. Você deve pesquisar, anotar as referências, ir a fundo e compartilhe conosco depois para que possamos continuar esse diálogo. Eu quero agradecer também à igreja que tem assiduamente participado conosco da EBD Online e estamos aqui para servi-los em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.